Você já se parou para perguntar por que será que a língua escolhida para se escrever, para se redigir o Novo Testamento não foi o hebraico, nem o aramaico, já que a maioria dos escritores eles não eram grego, mas foi o grego koiné que foi escolhido? Você já se parou para perguntar o porquê disso? Se você quer saber o porquê, se você tem essa curiosidade, eu vou te explicar aqui no meu vídeo. Fica comigo. A gente precisa voltar na história por volta de 330 a.C., antes da era cristã, onde vai surgir uma figura muito importante na história, um homem chamado Alexandre Magno, com suas muitas conquistas, um homem poderoso na guerra, em batalhas, as suas lutas sempre vitoriosas. Ele teve um pouco tempo, de vida, mas em todo o seu período de guerra, ele, quando estava à frente das pelejas, foi muito vitorioso. Das suas muitas conquistas aí, nós vamos ter a Pérsia, vamos dizer a Ásia Menor, e dentro da Ásia Menor aí, que foram uma das suas muitas conquistas, estão aí a Palestina. E, portanto, a Palestina, nós sabemos geograficamente, que também estavam ali o povo judeu, tá certo? Estavam introduzidos dentro dessa conquista. E tantos outros locais, ok? Então, diante deste breve resumo, dá para a gente ter uma noção do porquê, ou já termos uma ideia já do porquê do grego na era cristã ser escolhido para ser redigido o Novo Testamento. Quando Alexandre ele vencia um determinado local, ele conquistava aquele determinado local, o que era levado para aquela região, para aquele local? Era exatamente a cultura helenística, a cultura grega era levada, portanto, a língua era introduzida e seria então predominante sobre aquele local onde ele conquistou. Mais tarde, então, já na era cristã, a língua que é popular, a língua que é conhecida e que é de maior influência é exatamente o grego koiné, que predomina, tá, nos povoados do Império Romano. Quando se diz que ele era um grego koiné, o grego comum, não quer dizer que ele era um grego banal, um grego qualquer. Né? Às vezes a gente pensa que era um grego koiné porque era um grego humilde. Né? Não. Mas na verdade, quando se usa esse termo grego koiné, é exatamente porque este era um grego que era muito utilizado. Ele era universalmente utilizado dentro do Império Romano. Se nós compararmos aos dias de hoje, este grego koiné tinha mais influência do que tem o inglês hoje nos nossos tempos. Então ele era muito influente no seu tempo e nós estamos falando, obviamente, aqui então já no período da era cristã. E era exatamente isso que os autores, então, pela graça e sabedoria de Deus, né? Deus dá essa estratégia para eles, que eles não escrevem não no hebraico, né? Não no aramaico, nem no latim, que já tinha uma certa influência do latim já na era cristã, no início ali da era cristã, mas o grego koiné, o grego comum, é utilizado, então, é o escolhido para se redigir o Novo Testamento. De certa forma, era uma boa estratégia para que o evangelho de Jesus Cristo fosse anunciado para todos os povos. E isso Paulo narra que aconteceu quando ele escreveu dizendo que todos os povos debaixo do céu foram anunciados a eles a mensagem do evangelho. Era exatamente o grego koiné. Quando Paulo vai em Atenas, é o grego koiné que está sendo utilizado ali. Tá? Então ele parece que de uma forma estratégica que Deus então dá esta sabedoria para os escritores, apesar deles não serem gregos, mas a língua então escolhida é o grego, fica então uma forma até estratégica e missionária para que o evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse alcançado
em demais povos e lugares.